Olha, a parcela de gestores, investidores e especialistas que considera favorável o cenário para novos investimentos em infraestrutura no Brasil nos próximos 6 meses caiu de 54,2% para 37,8%. Os dados são da 15ª edição do Barômetro da Infraestrutura, elaborado pela Abdib em parceria com a EY Parthenon, e a gente vai explicar melhor esse levantamento aqui, esse cenário. Para isso eu quero convidar aqui o Gustavo Guzmão, que é sócio da EY Parthenon, que já está aqui comigo para poder trazer mais detalhes sobre esse levantamento. Gustavo, bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação, meu querido. Bom dia, Débora. Gustavo, eu percebi aqui, vocês trazem no levantamento, esse investimento recorde de mais de 280 bilhões de reais em infraestrutura no ano de 2025. Porém, a percepção favorável para os próximos meses, e como eu já contava aqui antes de você chegar, caiu de mais de 54% para 37,8%. Eu quero entender do seu ponto de vista se essa queda agora representa, na verdade, uma pausa conjuntural ou seria, nesse momento, o início de uma inflexão desse ciclo de investimentos em infraestrutura? Pois bem, a gente percebe que essa está mais associada à sua primeira hipótese, tá? É uma pausa conjuntural e eu acho que tem 3 fatores que ajudam a explicar essa queda, né? Uma queda que a gente não observava desde 2022, desde o segundo semestre de 2022. Então, tem 3 fatores que a gente observou no estudo que impactam nessa avaliação, né? O primeiro é um período eleitoral, esses 6 meses, há uma percepção de que leilões, iniciativas, né, de novos projetos de infraestrutura vão acabar ficando um pouco pausados, congelados, enquanto que o esforço vai ser muito direcionado aí da administração pública para as pautas eleitorais. A questão também que vem se prolongando, a questão das guerras, né, os conflitos no Oriente Médio, que também causam incerteza para o setor, e ao mesmo tempo também as recentes notícias aí com relação a protecionismo, ações de protecionismo dos Estados Unidos. Então, essa conjuntura de fatores nos parece que levou a essa avaliação, essa queda aí de quase 17% no otimismo do setor, mas a gente percebe também que é uma questão conjuntural, pontual, que a tendência é resgatar um pouco desse otimismo a partir do primeiro semestre do ano que vem. Agora, Gustavo, existe também uma fatia que ficou ali na casa dos 30% nas avaliações neutras, né? Assim, neutra e desfavorável, ficando nesse patamar dos 30%. O que poderia fazer hoje? Quais acontecimentos poderiam levar essa fatia, essa parcela que ainda está indecisa para retomar investimentos, decidir por retomar, ou o que poderia acontecer que, na verdade, faria eles literalmente cancelar de vez qualquer tipo de interesse em investimento? Eu acho que o investimento em infraestrutura no Brasil ele é bastante resiliente. Então, o setor está acostumado a viver períodos favoráveis de crises macroeconômicas. Então, de certa forma, o setor nos parece uma resposta muito mais direcionada aos próximos 6 meses. Então, o que tem que acontecer para que, obviamente, seja retomado os investimentos, ou seja mantido o nível, até aumente, né, é uma volta de uma agenda, né, uma continuidade dessa agenda de infraestrutura, né, que vem sendo conduzida desde 2016, né, com preparação de projetos, modelagem de novos projetos, com uma agenda bastante intensa, que inclusive é o que ajudou a gente chegar nesse número recorde de 280 bilhões de investimentos esse ano. Então, assim, basta manter, né, essa trajetória, o que foi construído sem fazer grandes mudanças estruturais nesses programas. Então, a gente imagina que, passado as eleições e passado essas questões internacionais, o cenário de previsibilidade, ainda que ele tenha desafios, ele vai permitir, né, uma maior segurança para investimentos de longo prazo em infraestrutura. Agora, os municípios, pelo levantamento aqui de vocês, continuam como principal gargalo, né, Gustavo? 74% dos participantes consideram o seu potencial para concessões e PPPs pouco ou nada aproveitado. Falta capacidade técnica, de repente, sei lá, escala financeira, disposição política? Qual modelo poderia, talvez, romper esse bloqueio nos próximos anos? Sim, acho que a falta de recursos financeiros e técnicos ajuda a explicar, né, ainda essa carência que os gestores municipais têm para viabilizar projetos de mais complexidade, mais estruturados
na área de infraestrutura, muito embora a gente perceba um avanço nos últimos anos com uma agenda de projetos na área de infraestrutura social, iluminação pública e um apoio importante também aí do governo federal, através do BNDES, da Caixa, em apoiar os entes subnacionais nesses novos, nesses projetos de infraestrutura, né, exatamente por reconhecer essa carência, né? E aí uma solução que se trabalha muito atualmente para tentar mitigar esse aspecto do ente municipal é associar também vários municípios, né, em consórcio de municípios, para dar escala a projetos, né, e ter buscar ter uma maior governança aí com relação a esses investimentos de longo prazo. Gustavo, a gente sempre ouve falar que a questão da segurança, da insegurança jurídica é muito grande no Brasil e acaba afastando investidores. Aqui no levantamento, vocês mostram que a segurança jurídica até é considerada regular e boa pela maioria, mas 37,4% considera a segurança jurídica, apenas 37,4% considera essa segurança jurídica como positiva, o que é bem menos da metade, né, daqueles que foram consultados. Hoje, o maior custo para o investidor vem da mudança das regras, né, que acontecem, a gente sabe muito bem disso, ou da demora de sobreposição, de decisão entre governos, órgãos reguladores, talvez, de controle. Onde que está aí o maior custo para o investidor? A questão da segurança jurídica, né, a gente pode avaliar nos últimos barômetros, as várias edições, ele se mantém mais ou menos, né, nessa avaliação boa, regular, pendendo mais para o regular. Mas o próprio fato dele já estar há alguns anos já com esse nível, já é uma boa notícia. Pelo menos ele não está deteriorando, está se mantendo uma percepção de segurança jurídica. O que explica, né, essa parcela que ainda... isso apareceu, inclusive, na pesquisa sobre a pauta aí do próximo mandato federal, do que poderia ser endereçado, melhorado, né? E apareceu a questão da segurança jurídica em segundo lugar. Mas o que parece estar associado a isso também é muita simetria de regulação entre setores. Então, você tem setores que ainda estão no esforço de melhorar a sua regulação, né? Claramente, saneamento fez um esforço a partir do Marco Legal de Saneamento, através da ANA, de buscar promover uma regulação que traga mais segurança jurídica. Você tem outros setores como energia elétrica, que já tem uma regulação robusta, mas ao mesmo tempo você ainda tem vários outros setores da infraestrutura, né, como mobilidade urbana e outros setores na área de infraestrutura social que ainda precisam amadurecer. Então, acho que ali tem um pouco, tem um pouco dessa simetria, né, de regulação entre alguns setores. Um pouco sobre os setores que ainda prometem expandir mais ou atrair mais investimentos em infraestrutura, Gustavo. Eu vi aqui que ferrovias avançaram de 32,8% para 40,9% das intenções de investimento, ultrapassando inclusive energia elétrica, né? Enquanto saneamento acabou preservando a liderança. Essa mudança representa uma realocação estrutural, na tua visão, ou do capital, ou apenas reflete realmente agora uma carteira ferroviária momentaneamente mais madura para atrair esse interesse? A gente percebe que é mais um reconhecimento dos esforços que foram feitos nos últimos 4 anos, né, principalmente através aí do Ministério dos Transportes, a ANTT, de criar, né, voltar a ter condições estruturais para permitir novos investimentos, né? Então, são várias ações, né, que vão dar base para que os investimentos ocorram, né? Então, ao invés de simplesmente ter planos de investimentos, você está criando exemplos como a renovação antecipada de concessões, que vai permitir um novo bloco de investimentos, a padronização de novos planos de outorga ferroviária, né, a resolução através de discussões consensuais para resolver conflitos entre contratos. Então, essa sinalização que há muito tempo não se via no setor de ferrovias, eu acho que está trazendo um otimismo aí, o que explica um pouco a ferrovias aí estar ocupando esse terceiro lugar. Então, existe aí uma percepção de que as bases estão sendo criadas, né, para que ferrovias finalmente passe a deslanchar aí em relação aos seus investimentos. Prefeito Gustavo Guzmão, que é sócio da UI Paternon, que já traz aí mais detalhes para a gente sobre esse barômetro, esse momento da infraestrutura no país. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, Gustavo. Um bom restinho de semana. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Bom dia. Até mais.